Oi, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual for o horário que você esteja meditando na palavra do Senhor, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Esse é o meu desejo e a minha oração constantemente. Hoje nós estamos na série de Provérbios, onde cada dia nós lemos o capítulo de Provérbios, escolhemos alguns versículos para nossa meditação e assim nós conversamos, comentamos, né? E buscamos a presença do Senhor para o nosso dia a dia. E hoje não é diferente, estamos no livro de Provérbios, no capítulo 6. E eu espero que o Espírito Santo fale fortemente ao seu coração. Convido você a ler todo o capítulo de Provérbios 6 e você vai ser totalmente edificado. Nós escolhemos apenas alguns versículos para fazer a leitura aqui, devido ao nosso tempo, mas eu espero que, pela unção do Espírito Santo, você tenha esse privilégio de estar lendo todo o capítulo 6. Há muitos conselhos, muita advertência que vai fazer com que as nossas vidas sejam totalmente edificadas na presença do Senhor. Amém? Então que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Vamos para a leitura de hoje. Eu escolhi aqui 4 versículos de Provérbios, capítulo 6. Então vamos lá. Os versículos 16, 17, 18 e 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Olha os conselhos que Provérbios nos dá nesta manhã, de coisas que Deus detesta, mas tem uma que ele abomina. E a que ele abomina é o que semeia contenda entre irmãos. Então, que nosso coração hoje, nós possamos meditar nesses versículos e lembrar em todo momento que Deus detesta essas coisas e a 7ª ele abomina. Mas antes de nós comentarmos esses versículos, eu quero recapitular com vocês algumas advertências deste capítulo todo, né? Então aqui no capítulo 6, o Salomão, ele nos deixa algumas advertências anteriores. Primeiro, advertência contra o servir de fiador. Então ele nos leva aqui a pensar que nós precisamos ser mordomos fiéis dos recursos que Deus tem nos dado, né? Então aqui todo mundo sabe, no nosso contexto moderno sobre ser fiador, é você se comprometer com uma dívida de alguém, ou seja, né, você dá o seu nome, você dá os seus recursos para ser fiador de alguém. Então, aqui o Salomão, ele deixa claro que nós precisamos ter muito cuidado quanto a isso, tá bom? Também o outro conselho que Salomão nos dá é contra a preguiça. E aqui é muito interessante, a gente até dá um pouquinho de risada a esse respeito. Mas quantas pessoas, elas não prosperam na vida porque não conseguem acordar de manhã, fazer os seus afazeres, né? Eles conseguem ser prósperos por não cumprir prazos, por perder prazos, por não ter uma organização, né? Então aqui o Salomão, ele nos fala contra a preguiça, contra aquela vontade desafiadora de ficarmos da cama e não cumprir os nossos compromissos. Então aqui ele nos dá essa advertência contra a preguiça. Também o Salomão, ele nos dá outra advertência contra a maldade. Nós vamos ver no capítulo de Provérbios, no livro de Provérbios todo, ele falando a respeito do caminho do ímpio, do caminho daquele que pratica maldade, né, que é para nós fugirmos desse caminho. E aqui ele nos deixa também mais um conselho contra a realização da maldade, tudo aquilo que é mal, né? Então ele nos dá essa advertência. Também nos dá uma outra advertência a respeito do adultério, né? Aqui ele adverte um jovem contra a mulher adúltera, mas nós podemos e sabemos, conforme nós lemos na lição do capítulo anterior, né, na lição, né, professora de EBD é assim, às vezes confunde. Mas a mulher adúltera relacionando não a mulher ou ao homem, mas o ato de adultério, o ato da infidelidade. Então aqui ele também traz um conselho, né, contra esse ato de infidelidade. Então você leia o capítulo todo e seja fortemente edificado. Vamos ficar nesses versículos que são 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que Deus abomina. Então vamos frisar a 7ª coisa que Deus abomina, que é aquele que semeia contenda entre irmãos. Como é difícil
nós convivermos com pessoas, né, que gostam de semear contendas, que gostam de falar uma das outras, né, que gostam ali de prejudicar. E aqui Salomão nos fala que isso é uma das coisas, né, que Deus abomina e detesta. Então, Deus nos chamou para ser pacificadores do seu reino. Deus nos chamou para trazer paz àqueles que estão ao nosso lado. E aqui o Senhor fala que ele detesta aquele que traz. Então, contenda entre irmãos. Não está apenas relacionadas à família, mas é muito importante, né, nós pensarmos no contexto familiar, né? É muito comum as brigas, as desavenças, né, entre os irmãos, principalmente na época de adolescência, aonde um pega ali uma camiseta, uma calça, um tênis, e acontece aquelas desavenças entre irmãos, né? Isso é comum, mas com o passar do tempo, a tendência é a melhorar, claro. Mas, infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, onde a maldade tem imperado, né, no nosso meio, nós encontramos irmãos brigados, assim, de morte mesmo, não querendo olhar um para o outro, e isso é muito triste. E a Bíblia diz que Deus detesta aquele que semeia contendas, ou seja, aquele que faz com que os irmãos fiquem brigados, que os irmãos não tenham amizade, que não possam conviver, né, ali familiarmente. Então Deus abomina, ele deseja que nós tenhamos paz uns com os outros, tanto no contexto familiar quanto no contexto social, né? Então é muito ruim quando numa equipe de trabalho, por exemplo, aonde nós costumamos dizer que nós passamos ali a maior parte do nosso dia, né, junto com os nossos colegas de trabalho. Então é muito triste quando há essa contenda, essas discussões, né? Claro que existe ali algumas coisas saudáveis, né? Que às vezes nós conversamos, discutimos problemas, casos, e ali é saudável aquela discussão, mas a partir do momento que falta respeito, que existe ali um grau de mentira, de perversidade, de maldade, é muito triste. E aqui, Provérbios, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos ajuda a pensar sobre isso. Deus abomina, né? Quando nós falamos mal do nosso irmão, mal do nosso próximo, aqui propriamente nesse versículo diz aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, quando você vai lá na pessoa C e fala que a pessoa B falou algo de você, né? E ali faz todo aquele cenário e ali causa uma briga, uma contenda, uma falta de união naquela amizade. Então hoje Deus, ele vem nos trazer ao nosso coração que ele abomina, ele não quer que nós agimos dessa forma, ele quer que nós sejamos pacificadores, que nós aprendamos a unir as pessoas, né, a conciliar, a reconciliar as pessoas, né, porque juntos nós iremos morar no céu e não há espaço para briga, contendas, discórdia. Então nós precisamos pedir auxílio do Espírito Santo para que nós possamos viver bem uns com os outros, né, e não só viver bem, mas não plantar, não semear contenda na vida das pessoas. E vamos aqui pensar nos outros seis coisas que Deus aborrece, né? Olhos altivos, ou seja, a pessoa orgulhosa, a pessoa que gosta de estar acima de tudo e de todos, né? Menosprezando os mais pobres, o que aparentemente aos seus próprios olhos são inferiores, né? Mas Deus não faz acepção de pessoas. Língua mentirosa, comete a mentira, um engano. Como é triste, né? Infelizmente, hoje em dia nós temos visto que uma mentira falada várias vezes, ela se torna uma verdade. Isso é muito triste para os dias que nós estamos vivendo, né? Mãos que derramam sangue inocente. Quantas vezes hoje nós temos visto, né? Pessoas matando por uma briga de trânsito, por 5, 10, 15 reais, né? Ali por desavença, contenda entre familiares, bebida, pessoas alcoolizadas que ali às vezes acabam matando, né, uma ou outra pessoa. Inocentemente, às vezes dirigindo no trânsito, assumindo a responsabilidade ali, né, daquele ato. É muito triste. E Deus diz que ele aborrece essas coisas. Também o coração que maquina pensamento vicioso, né? Então a mente pecaminosa que você fica ali maquinando, né, coisas ruins de todas as áreas, né, da nossa vida.
aqui o Senhor aborrece esses pensamentos viciosos. Às vezes você tá com um pensamento em pornografia, né? Em tantos vícios que você pode ter, que nós podemos ter na nossa mente. Então aqui o Senhor diz que Ele aborrece isso e nós precisamos eliminar das nossas vidas. Outra coisa, os pés que se apressam a correr para o mal. Olha que triste, a pessoa que gosta de fazer o mal e ela se apressa para isso, né? Ela não pode deixar para amanhã ou para depois. Eu tenho que fazer agora a maldade, o mal, pecar contra o meu irmão, fazer algo que desagrada a minha família, os meus relacionamentos. Então o Senhor aborrece também a testemunha falsa que profere mentiras, né? Como é triste uma pessoa manipuladora que é capaz de olhar nos nossos olhos e proferir mentiras e testemunhar mentiras contra outra pessoa. Isso é muito triste, né, irmãos? Então, nessa manhã, são esses conselhos que eu quero trazer aqui no capítulo 6. Nós já estamos, né, há um tempo maior do que os nossos vídeos, mas eu espero que você seja edificado por estes conselhos de Salomão, que você seja muito abençoado pelo Espírito Santo nesse dia. E eu quero mais uma vez dizer para você: leia a Bíblia, ore, busque o Senhor, que Ele vai dar caminhos direitos, retos, né? Para mim, para você, para todos aqueles que buscam a verdade na sua palavra. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de deixar um comentário, né? Dizer o que você acha, contar um testemunho que você tenha como experiência. E Deus abençoe muito a sua vida. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.